Olá, sejam bem-vindos. O Jornal Jangadeiro está compartilhando, a partir desse momento, a retrospectiva 2024 com os principais fatos que marcaram o ano nas áreas da política, da economia e de segurança. Começamos com a área política, que foi efervescente esse ano com as eleições municipais. Nosso convidado hoje é o cientista Marcos Paulo Campos, que é professor da Universidade Estadual do Ceará e também participa da conversa o nosso colunista político, Wanderley Filho. Olá, Nonato, professor Marcos. Nós temos muitos assuntos nessa área da política, principalmente pelo ano eleitoral. Qual é a análise que o senhor faz? Nonato, Wanderley, é um prazer estar aqui com vocês. Bem, acho que a primeira coisa que nós podemos pensar é que, quando começou esse processo eleitoral, um importante analista brasileiro, o professor Antônio Lavareda, disse que seria um ano de muitas reeleições. Essa afirmação dele, ela teve razão pela metade, não é? Nós tivemos, inclusive, aumento de reeleições, foi a 83% de reeleição, mas as capitais e as cidades médias não confirmam esse prognóstico. As capitais tiveram 15 segundos turnos, não é? E nós tivemos muitas cidades daquilo que nós chamamos de o G103, né? Que são as cidades onde estão a maioria da população brasileira. Na maior parte dessas cidades, nós tivemos também segundos turnos, né? Como é o caso, inclusive, do Ceará, onde as duas cidades onde pode haver segundo turno, tiveram segundo turno e foram acirrados. Então, essa é a primeira questão, né? Foi um contexto eleitoral de muita competitividade, não é? O que significa que não tem, nesse momento, no Brasil, alguma força política que possa, digamos assim, fazer a festa completa num processo eleitoral, né? E a outra questão é que, a despeito de nós termos tido, em 22, estarmos com investigações com relação à questão de sustentabilidade da democracia, possibilidade de golpe ou tentativas, enfim, fragilização de instrumentos da eleição, como a urna eletrônica, nós tivemos, ao final do pleito de 2024, nós não tivemos nenhum caso significativo de um candidato derrotado que tenha duvidado do resultado, né? E isso é um dado importante no contexto em que essa questão da segurança do processo eleitoral nem é um tema apenas brasileiro, né? Mas é um tema até mundial. A gente percebe, então, que tem ali, nesse contexto da disputa municipal, é uma estratégia diferente. Não cabe, então, a mesma estratégia, o mesmo posicionamento dos candidatos no que a gente, em relação ao que a gente acompanha, né, nas eleições gerais, as eleições para a presidência da República, por exemplo. Então, temos ali aquela questão da polarização, mas que ela ganha, né, ali aspectos localizados. Nessa disputa aqui em Fortaleza tivemos uma disputa muito apertada entre Evandro Leitão, do PT, né, e representando aí, então, um dos polos, né, que é justamente o petismo, e do outro lado, André Fernandes, do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente tem até um trecho aqui da fala deles, né, assim, depois dessa eleição muito apertada que teve aqui em Fortaleza. Fortaleza dá uma resposta. A gente respondeu com humildade, a gente respondeu com ódio, a gente respondeu com bem, o mal a gente respondeu com bem. Eu sofri ameaças de morte. Onde é que já se viu isso? Essa resposta foi uma resposta muito simbólica para o Brasil todo. Não só Fortaleza, mas o estado do Ceará está nessa nova direção, rumo à mudança, rumo à prosperidade, rumo a algo nunca vivido antes. Então, saio daqui muito feliz, foi uma campanha limpa, sem toma lá da cá, não negociei secretaria, não fiz nenhum jogo desse tipo de loteamento de espaço público. E esse resultado apertado para a gente significa uma vitória. Eu garanto que eu serei o político mais presente na vida do povo fortalezense. Nós conseguimos fazer um resultado, a menor diferença da história nas eleições em Fortaleza. Durante a campanha, houve um acirramento entre os dois candidatos, principalmente entre os dois, o que levou muita gente a imaginar que a própria esquerda aqui no Ceará estaria fragilizada. A que se deve, então, o resultado diverso? A campanha de Fortaleza foi talvez a mais eletrizante do país, porque inclusive é nela que está o resultado mais apertado, não é? E, de fato, o que se instalou aqui? Nós tivemos inicialmente o que nós, analistas, estamos mais ou menos assim fazendo uma comparação com o futebol e dizendo que seria uma espécie de semifinal de cada campo, né?
porque nós tínhamos, tanto no campo, digamos assim, da centro-esquerda, nós tínhamos duas candidaturas, Sarto e Evandro, e no campo da centro-direita, do centro à direita, nós tínhamos o capitão Wagner e o candidato André, não é? Então, houve primeiro, ali no começo, uma campanha que já começou quente, não é? Ela não... Inclusive, o período pré-eleitoral também teve uma temperatura alta, porque o Evandro não foi candidato do PT desde o início, ele nem petista era, não é? Ele teve que fazer uma filiação, disputar internamente a possibilidade de ser candidato. O André precisou buscar gestos do Bolsonaro que indicasse que ele era efetivamente o candidato desse campo aqui, enquanto o capitão Wagner também seguia por sua raia tentando se garantir, e o prefeito Sarto estava inaugurando obras, enfim, asfaltando ruas e avenidas, fazendo o seu trabalho. Então, a semifinal foi intensa, né? Passado esse primeiro momento, que inclusive chama a atenção até que nessa disputa os percentuais, não é? Porque nós tivemos o capitão Wagner e o Sarto ali por 11%, o que significa que o eleitor antecipou muitas decisões, não é? Mas o candidato André, ele chegou em primeiro. E é da tradição, os estudos em ciência política todos comprovam que quem chega em primeiro tem a precedência de vencer. Não é? Como foi com Lula em 22, não é? Que chegou primeiro em relação a Bolsonaro, venceu a eleição. As viradas são raras. As viradas são raras, são muito difíceis, podem acontecer, mas são difíceis. A sua opinião, a que se deve essa virada? A presença de Camilo? É possível, mas o fato é que a entrada no segundo turno foi mais favorável ao André. Então, a campanha do Evandro precisava quebrar um conjunto de expectativas que estava na campanha dele. Não é o candidato mais jovem da eleição, o candidato que era a novidade do campo bolsonarista, era a nova cara do campo, não é? Então ele ficou moderado. Sim, se moderou desde o início, não é? A moderação que o capitão Wagner fez, já vem fazendo há algum tempo, que ele imaginava que seria o grande momento de emplacar, ele encontrou um concorrente de peso no próprio campo dele, não é? De fato, digamos assim, aquilo que nenhum concorrente quer, não é? E o André foi capaz de, apresentando uma posição mais moderada, não é? E ao segundo turno com um percentual excelente. Então, a campanha do Evandro, ela tinha que combater essas expectativas. E naquele momento do início do primeiro turno, o grupo que governa o Estado estava com alguma dificuldade de se mostrar forte para a disputa, porque havia perdido praças importantes, não é? Como Sobral, como Juazeiro, não é? Que perdeu com candidatos próprios, não é? E, ao que parece, quando a gente analisa o processo eleitoral por dentro, houve um protagonismo de mulheres desse campo que governa o estado do Ceará, que foram às ruas com uma liderança até maior do que os homens do grupo. Eu estou falando da Lia Freitas, estou falando da Jade Romero, da Onélia Santana, enfim, da senadora Augusta, que organizaram colunas de mobilização em Fortaleza e efetivamente viraram o jogo num processo de mobilização. Mas a campanha entrou na última semana com pesquisas sem oferecer uma definição, não é? Eu, inclusive, fiz um quadro com as 7 últimas pesquisas, praticamente nenhuma dava resultado definitivo. Empates técnicos para cima e para baixo, não é? E os adivinhos que fizessem a aposta mais pesada, mas o eleitor mesmo só nos deu a resposta definitiva ao final do domingo e, ao final, o Evandro conseguiu uma vitória eleitoral, que é também uma vitória política. Mas o candidato André, embora derrotado nas urnas, saiu com uma enorme vitória política porque saiu como o líder maior do campo dele no Ceará. Não sei como é que é a expectativa para as eleições de 2026, uma vez que ele não tem idade. Houve ali logo no começo para ser candidato a governador, né? Então aí tem outros aliados nessa campanha. Temos Roberto Cláudio, né, que ali cerrou fileiras com o André Fernandes. Enfim, como é que fica? Como é que o senhor acha que vai ser aí as eleições de 2026 a partir do que nós passamos agora em 2024? A competitividade do segundo turno, ela diz muito de como que a gente pode observar esse futuro. Por quê? É claro que o candidato André passou para o segundo turno com 40%, mas a adesão de figuras de proa da linha de frente da prefeitura já no início do segundo turno talvez indicasse até que uma parte disso já tivesse se antecipado, não é? Quando a gente olha a votação para vereador, não havia
digamos assim, razão para que o candidato Sarto fosse tão mal. É possível que ele tenha sido abandonado ainda no primeiro turno, não é ali naquela reta final, e que, portanto, os 40% do André já tivessem alguma coisa da votação da base do prefeito Sarto. No segundo turno, o André agregou, inclusive, a máquina, né? Porque a prefeitura, praticamente, aderiu, não é? Inclusive alguns secretários que se posicionaram favoráveis a Evandro foram afastados. Então, a chegada de uma máquina colaborou, porque o André precisava combater duas máquinas reunidas, a da Assembleia e a do Governo do Estado. Então, foi um embate de campanhas que mobilizam muito. A campanha do PT, historicamente, mobiliza muito Fortaleza. O bolsonarismo também mobiliza, né? Então, foi um embate de duas figuras muito fortes. Para 2026, se imagina que as relações que o André construiu nesse segundo turno, elas terão alguma capacidade de manutenção. Agora, o André vai ter que administrar um pouco a liderança dele em razão da idade. Porque como ele não pode representar o projeto agora, ele não poderá representar em 26 na linha de frente, como candidato ao governo ou como candidato ao Senado, não é? Haverá uma negociação para a cessão desses espaços, não é? E aí será preciso ver o que ele vai fazer. Porque, por exemplo, ele pode optar por ter candidaturas frágeis para que ele seja um superdeputado federal. Ao mesmo tempo, ele pode apostar no crescimento desse grupo, não é? E topar candidaturas mais fortes. Não é uma decisão simples a que ele tem que fazer, não é? Professor, tem uma questão também nessa campanha que ficou evidenciada, que foi elementos de violência na campanha. Nós vimos em Sobral ameaças a uma candidata, em Caucaia, né, houve até atentado, né, e isso relacionado a, inclusive, ali uma participação de facções, né, ali de olho no processo eleitoral. Como é que isso marca esse processo aqui nesse ano agora que passou? Isso, claro que a gente tem que ficar atento. Houve alguma modificação no país. Os processos eleitorais municipais carregam um pouco mais, sobretudo em cidades pequenas, porque mobilizam muitas eleições, eleitorados pequenos. Mas, no nosso caso, agora, nós tivemos situações muito graves em capitais e em grandes capitais. Por exemplo, se nós pegarmos João Pessoa teve uma entrevista coletiva, não é, de 3 candidatos a prefeito, apontando a presença de facções na eleição. São Paulo também teve esse componente. Surpreendentemente, nós não falamos da cidade do Rio de Janeiro, mas essa temática, facções e eleições, não é mais uma surpresa daqui para frente. Nessa eleição, infelizmente, ela foi um marco. Ele citou Caucaia e Sobral também, no caso em relação ao recorte que você fez da presença da força da mulher em relação à candidatura do Evandro. Mas a força das mulheres nessas cidades de Caucaia, falando de Luziane Lins e de Isolda, não surtiram o grande efeito que provavelmente era esperado. A que se deve? Essa é uma excelente pergunta, porque, de fato, a inserção da ex-prefeita de Fortaleza na campanha de Caucaia pode ter alterado o cenário, porque, efetivamente, foi um candidato do PT para o segundo turno, o que é uma surpresa no contexto de Caucaia, mas mostrou uma limitação no segundo turno, né? Como teve votos para ir, mas não ameaçou tanto assim a eleição do Naumi, né? Aí entram questões que têm a ver, inclusive, com o histórico dessa liderança, que não é uma liderança de Caucaia, é uma liderança de Fortaleza, não é? Embora ela tenha, de fato, tenha tido sempre uma correspondência em Caucaia, porque Caucaia é uma cidade que se relaciona muito com Fortaleza e muito com a Regional 1, onde a Luziane sempre foi bem votada, não é? Agora, isso não basta, né? Me parece que também houve alguma dificuldade de fazer o Catanho ser o candidato da prefeitura, não é? Uma dificuldade de envolvimento do atual prefeito, que tinha uma aprovação razoável, ou seja, precisaria melhorar a aprovação dele na campanha. Isso parece que não foi bem azeitado, né? Ele teve no início no evento de lançamento, depois não acompanhou tantas atividades, aí reapareceu ao final, aí o Catanho vai para o segundo turno por 8 votos, né? E aí, Apertadíssimo também. No caso de Sobral, aí um caso, eu diria, um pouco mais complexo, porque Sobral é uma exceção à regra. A regra, não é, como nós ensinamos nas aulas na universidade, a teoria eleitoral é muito simples, não é? Ela é uma teoria clássica, a gente chama de clássica, mas não tem nem 100 anos, mas é assim. O governo que tiver mais ou menos acima de a partir de 35% de ótimo e bom, ele entrou na zona de reeleição. Se passar de 40%, está muito bem. Se passar de 45%, qualquer pessoa que tentar retirar o atual governante vai perder, né? Se tiver entre 30% e 35%, ele tem que melhorar sua avaliação. Se tiver abaixo de 30%,
não será reeleito, que é o caso do prefeito Sarto, que tinha 27, né? Então, em Sobral, nós tínhamos uma situação em que o governo municipal estava bem avaliado ali por março, abril. Era uma das reeleições não, mas eleição de sucessor que estava no radar. Entrou em cena 2 taxas, a taxa do lixo, que também entrou em cena aqui em Fortaleza. Terríveis taxas do lixo, né? Que tiraram as possibilidades dos governos de fazerem seus sucessores, e uma taxa de manutenção de praças, não é? E entrou em cena também um excelente trabalho da oposição. A oposição se unificou, não houve 3 candidaturas, houve 2 apenas, não é? Era a professora Isolda e o doutor Oscar, e essa unidade em torno do doutor Oscar e a qualidade de mobilização que eles imprimiram na cidade teve um papel importante, não é? Eles venceram por uma diferença que na eleição não é gigante, é 52-48, né? Mas eles imprimiram uma derrota a um grupo que governava a cidade há praticamente 30 anos, né? Marcos, nesse ano, agora em 2024, né, com a vitória, principalmente aqui em Fortaleza, Camilo Santana consolida a sua liderança política aqui no estado, mas também neste ano 2 problemas. Um ali na reeleição ou na condução da eleição à presidência da Assembleia Legislativa. Primeiro foi o Fernando Santana, depois teve que trocar pelo Romeu Aldigueri. E também agora a polêmica envolvendo a esposa então, do ex-governador, ministro da Educação, o Camilo, esposismo. Né, ali no Brasil. Tribunal de Contas, né, que encerra o ano também com essa questão do patrimonialismo né, colocado junto à biografia então, do ministro. Como é que você avalia esse final de ano, esse processo todo? O Camilo é, de fato, uma liderança que se firmou, para quem acompanha o perfil dele, até de forma relativamente surpreendente. Se nós pensarmos há 10 anos atrás, né, quando ele foi eleito governador, ele era o que muita gente até com discurso negativo dizia, ele era um poste do Cid, digamos assim, não é? Não querendo apagar a sua história, mas digamos que ele ainda não teria ali, quando ele foi eleito, né, a primeira vez, ele não teria, digamos assim, condições próprias de ser o candidato, uma autonomia absoluta, né? Ele foi realmente indicado pelo então governador Cid. Inclusive, ele teve um primeiro mandato, até do ponto de vista de uma figura política, de liderança, até apagado, né? Ele vai para o segundo mandato e é no contexto do segundo mandato, no contexto da pandemia, que, digamos assim, essa liderança se apresenta e, de fato, o Ceará viveu uma transição de liderança. Hoje, ele é possivelmente a maior liderança política do Estado, né? No processo eleitoral de Fortaleza, essa liderança foi colocada à prova. A vitória do Evandro certamente foi importante para o candidato Evandro, mas foi muitíssimo importante para o Camilo Santana, não é? Porque ela teve um impacto na figura dele nacionalmente, né? Ele é o petista de maior sucesso, mas o Camilo ficou também com essa insígnia de ter também a capital, que é outro patrimônio político, né? Quando vem essa discussão na Assembleia, eu penso que me parece que houve um atropelo dessas novidades. Está tendo também uma transição, porque houve vacância de vários espaços, né? O Evandro está saindo, era a saída do Evandro, que tinha toda uma unidade em torno dele, não é? E me pareceu ali que alguém atropelou o caminho. Acho que todo mundo ainda não tinha conversado. Ao mesmo tempo, o senador Cid Gomes fez um gesto de saber qual é a do grupo com ele. Porque, visivelmente, ele não é mais a liderança que ele foi há 10 anos atrás. Ele não dá as cartas sozinho, né? Ele talvez tenha que dividir mais. E nunca é fácil. Essas transições de liderança não são fáceis. Então, eu penso que ali o Cid também aproveitou o momento para saber qual era o espaço dele, né? E o Camilo veio a público e garantiu. Ele é o meu candidato ao Senado. Então, isso permitiu uma pacificação em torno de um nome que é meio a meio. O Romeu Aldigueri, digamos assim, é um nome que nem o Camilo, nem o Cid, nem o Elmano podem vetar, porque o Romeu Aldigueri é alguém que, digamos, tem relações um terço com cada um, né? No caso da indicação da Aunélia, de fato, acho que o Camilo não imaginava a repercussão negativa que teve. Ele foi, inclusive, digamos assim, agregado nacionalmente a um conjunto de outros ministros e que estão nessa prática recorrente, não é? E eu fiquei tentando fazer uma leitura para além das questões tradicionais do patrimonialismo, da indicação de parentes, não é? A política brasileira não escapa disso, mas Biden acabou de conceder a graça ao próprio filho, né? Portanto, não é uma temática. Os cientistas políticos latino-americanos sempre disseram que o patrimonialismo não era coisa só nossa. E o Biden agora trouxe luz sobre isso. Mas eu diria o seguinte:
Houve, de fato, uma aposta do PT no republicanismo. O PT indicou para o STF muitos juízes e figuras de carreiras jurídicas que vinham pela mão das carreiras, não é? Depois dos acontecimentos de 16 e 18, que eu não vou rememorar, a minha impressão é que o PT aposta menos no republicanismo. E agora a elite petista também quer os seus nesses espaços, não é? Assim como outras elites quiseram. Então entrou em cena a indicação do advogado pessoal do Lula para o STF, entrou em cena a indicação da Onélia para o Tribunal de Contas. Eu penso que isso é um movimento que a gente tem que observar em mais longo prazo, querer entender o que essa elite está dizendo com isso. Porque isso significa que, em algum momento, os petistas não se sentiram à vontade com a condução das elites dos tribunais de contas e das cortes superiores. E isso é um problema para a democracia. A rigor é importante que todos os agentes políticos confiem nas cortes. Se você só confia numa corte que tem alguém do seu sangue, apadrinhado, há algum problema. Nós vamos ter que discutir isso com mais profundidade. Nós estamos chegando aqui, encerrando essa parte da política, e o professor Marcos Paulo nos trouxe quase a avaliação do ano no setor político regional, com vistas também a planos para esse novo ano que está chegando, da política cearense e política nacional. Agradecemos a sua participação, também o nosso Vanfil. Obrigado a todos. Obrigado. Eu que agradeço.